dia, meus amores. Nossa aula hoje é de português, tá bom? Prestem atenção porque é assunto novo para vocês entenderem melhor a atividade. Bom, nessa nossa aula de português, vocês vão ver um assunto novo que fala sobre o grau do adjetivo. A gente já viu o que é adjetivo, a gente já estudou adjetivo em número, né? E em gênero, que é masculino, feminino, que é para mulher e para homem. Vimos já em número, que é no singular e no plural. E hoje a gente vai ver o grau, porque o adjetivo ele se divide nesses três: gênero, número e grau, tá bom? Relembrando primeiramente o que é adjetivo. É tudo aquilo que dá uma característica, um aspecto, uma qualidade, um estado a algo ou a alguém. Por exemplo, a garota é inteligente. A garota é o que? Inteligente. Então, o adjetivo dessa frase é inteligente, certo? Por exemplo, o menino não gosta de estudar. Ele não gosta de quê? Estudar. Então, é uma qualidade ou um defeito que eu dou a algo, né? Alguma coisa ou aquela pessoa. É o que vocês vão fazer aí na página 51. Tem a marca, que é no anúncio, né? Tem a marca Bayer, tem a marca Colgate, que é a pasta. Tem a marca Pepsi, que é a Coca. E tem a Sandon, não sei em inglês, que é protetor solar, tá? E aí tem os slogans. E nesse slogan tem os adjetivos, certo? Então, por exemplo, se é Bayer, é bom. Bayer é o quê? Bom, né? Então, você vai e escreve bom aqui, certo? Vocês vão retirar o adjetivo dessas frases e colocar ali, tá bom? Por exemplo, sorriso saudável. O sorriso é o quê? Aí em Pepsi. O sabor da nova geração. O sabor é da quê? Aí coloca. O sol na medida certa. A medida é o quê? Vocês sempre têm que perguntar, tá bom? O grau do adjetivo, ele se divide em dois. Em grau comparativo e o grau superlativo. Quando eu digo assim, comparativo, é o quê? É o comparar alguma coisa, né? Então, é isso que a gente vai ver. Esse grau, ele compara as coisas entre si. E ele tem três tipos, certo? Ele compara igualdade, ou seja, igualando aquelas coisas, nenhum é melhor do que o outro. Superioridade, ou seja, um é melhor do que o outro. Ou inferioridade, um é pior do que o outro, certo? Então, o grau comparativo, ele traz três termos: igualdade, superioridade e inferioridade, tá? E é o que a gente vai ver agora. Vejam. Para usar o de igualdade, é sempre igualando as duas coisas. Você vai ter que ter sempre duas coisas. Nenhuma vai ser melhor que a outra na igualdade. Igualdade não é de igual, então todos vai ser igual. Por exemplo, o Tiago é tão magro como o João, ou seja, os dois são magros. Nenhum é mais gordo nem mais magro do que o outro, então eu igualei os dois. Por exemplo, Maria é tão estudiosa quanto Amanda. Então, eu igualei que as duas são estudiosas, né? Então, sempre quando usar esse é tão quanto, quer dizer que um é também o outro, certo? Não, nenhum é melhor que o outro. De superioridade é que um vai ser melhor que o outro. Ou mais alto, ou mais gordo, ou mais bonito. Vai ser mais, certo? Vai ter a palavra mais. Por exemplo, a Joana é mais alta que o Tiago. Uma foi mais do que a outra. Uma vai ser melhor do que a outra. Por exemplo, a comida de Tiago é melhor do que a de Amanda. Então, ela está dizendo que a de Tiago é melhor. Então, ela está dando superioridade. Um é melhor do que o outro. Inferioridade é que um é pior do que o outro. E usa sempre a palavra menos ou pior. Por exemplo, João é menos gordo que o Gaspar. Então, João é mais magro que o Gaspar. Então, tá dando inferioridade, né? Lembre-se, quando usa tão quanto, igualdade. Quando usa mais,
Superioridade, que é de mais, de melhor. Inferioridade é menos, que quer dizer que é pior, entendeu? Aí é o que vocês vão responder. Eu coloquei aqui, ó. Vocês vão usar essas 3 palavrinhas para responder na página 52 lá embaixo. Tem essa imagem aqui, né? Que eles estão tomando. Um tá tomando suco, outro tá tomando refrigerante. E aí, vocês vão dizer qual é o que tá usando a igualdade, que os dois é gostoso. Qual é a frase que tá dizendo que um é mais gostoso que o outro, que vai ser superioridade. E qual é a frase que está dizendo que um é menos gostoso que o outro? É inferioridade. Aí vocês colocam, tá bom? Na página 53, a gente viu o grau comparativo, que compara as coisas, né? E agora a gente vai ver o superlativo, ou seja, aquele que exagera, ele é muito intenso, tudo é muito. Por exemplo, aqui a gente tem é gostoso e faz bem. O que é gostoso? Então, gostoso é o adjetivo, né? Mas aí tá no modo normal. Mas se eu falo assim, muito gostoso, então ele tá sendo o quê? Ele tá sendo muito intenso, ele tá dizendo que é bastante, né? A mesma coisa quando eu digo extremamente gostoso. Então, também ele tá dando essa ideia de muito, de bastante. A mesma coisa, ou eu coloco na frente da palavra muito, extremamente ou excessivamente, para dar a ideia de muito, essas 3 palavrinhas. Ou então eu uso as terminações, como íssimo, érrimo e élimo. Por exemplo, gostosíssimo quer dizer que é muito gostoso. Ou eu posso usar muito gostoso, que também está certo no grau superlativo, ou eu uso gostosíssimo, entendeu? E por aí vai. Aí eu trouxe alguns exemplos, ó. O grau superlativo, ele usa o quê? Muito, extremamente, ou ele pode usar, essas palavras vêm na frente. Ou ele pode usar as terminações, íssimo, érrimo ou ílimo. Por exemplo, alto, quando eu quero falar uma pessoa que ela é muito alta, então eu digo muito alto, ou extremamente alto. Ou se eu não quiser botar essas palavras na frente, eu falo o quê? Altíssimo, que significa muito alto, né? Amigo, muito amigo, ele é muito meu amigo, ou então ele é meu amiguíssimo. Ou o que vocês têm que entender, ou coloca muito, extremamente na frente dessas palavras, ou então acrescenta no final delas. Por exemplo, baixo, extremamente baixo, quer dizer que ele é muito baixo. Mas se eu não quero botar extremamente nem muito na frente, então eu vou dizer baixíssimo, certo? A mesma coisa aqui, ó. Eu usei o íssimo, não foi? Olha como é que usa o érrimo. Aqui, ó, magro, magérrimo, quer dizer que ele é muito magro, né? E o ílimo usa para aqui, ó, fácil, facílimo, que quer dizer muito fácil, ou então difícil, dificílimo, né? Quer dizer muito difícil. Então, no grau comparativo a gente compara. Um é melhor do que o outro, que é o superioridade, um é pior do que o outro, que é inferioridade, ou os dois são iguais, que é de igualdade. E no superlativo, ou usa a palavra muito e extremamente na frente da palavra, ou então, no final dela, você vai botar íssimo, érrimo ou ílimo, tá bom? Aí, vejam só, tem um jogo rápido na página 54, que vocês vão completar com essas palavrinhas que eu coloquei aqui. São 11 tracinhos, e aí tem 11 palavras. Eu vou dizer mais ou menos quais são, e vocês vão lembrando, tá bom? E colocando aqui. Por exemplo, o tracinho é a classe gramatical que dá uma característica a um substantivo. Quem é? É o que a gente está estudando, o adjetivo, aí coloca o nome. Além de flexionar em... Tararã, e em, o adjetivo varia em, a gente viu que o adjetivo ele varia em quê? Gênero, número e grau. Aí vai colocar os 3 aí. Número 3. O grau é usado para comparar. Que grau é usado para comparar? O comparativo ou o superlativo? Você coloca aqui. E ele pode ser de 3 jeitos. O de que dá de igual, o que dá de mais e o que dá de menos. Quais são esses 3 nomezinhos? Só é voltar ou vídeo ou na página anterior do livro de vocês que tem. E depois aqui vai falar sobre o grau superlativo, que ele pode ter o auxílio de outra, que vem na frente, é o quê? Outra palavra,
Ou então ele pode ter uma nova terminação, que é formando o grau o quê? Superlativo. Aí coloca aí. Te ajuda, porque assim, o livro também traz muito aberto. Às vezes ele complica um pouco, tá certo? É por isso, só é vocês olharem aqui, ó, e pelo que eu falei, bem dizer, tia já deu a resposta. Depois vem dizendo para vocês treinarem no material de apoio lá na página 9, eu já botei a página aqui. Tem um jogo da memória, vocês destacam, recortam e lá vai ter para vocês treinarem. Por exemplo, popular, popularíssimo. Porque vejam, o grau comparativo é fácil. Agora o superlativo ele é mais um pouquinho difícil, certo? Aí vocês recortam e vão tentando adivinhar. Por exemplo, amigo, amicíssimo, né? Cruel, crudelíssimo, frio, friíssimo. E por aí vai. Vocês vão tentando brincar e aprender ao mesmo tempo. Nesse jogo rápido debaixo da página 54, vocês vão fazer uma pesquisa na internet, no Google. Eu coloquei aqui. Por exemplo, é para você colocar o grau superlativo dessas palavras. Mas vejam, prestem atenção. Triste virou tristíssimo. Porém, terrível não vai virar terrivelíssimo. Não existe. Toda vez quando terminar com véu, vai virar com B. Ou seja, terribilíssimo, sensibilíssimo, tá? Simples, simplíssimo. Lembrando que é com 2 S. E sábio, sábio não vai ficar sabíssimo. Não pode. É sapiensíssimo. Tá vendo como é complicadinho? Então, o que é que vocês têm que fazer? Coloca lá. Qual é o superlativo de terrível? Aí vai aparecer no Google. Qual é o superlativo de simples? Qual é o superlativo de sensível? E por aí vai, certo? Na página 55 é o desafio, que eu acho que é o desafio mais fácil que teve até agora no livro. Que vocês vão criar uma frase de acordo com o que ele está pedindo. Por exemplo, nessa letra A, ele quer que você faça uma frase de grau comparativo, comparando esses dois personagens, de superioridade, ou seja, um vai ser melhor do que o outro. Então, veja, se você olhar na imagem aí no seu livro, é porque aqui saiu cortado, um tem mais livro do que o outro. Então, eu já estou comparando e já estou dizendo que um tem mais. Então, inventa um nome, por exemplo, Paulo tem mais livros do que Ana. Eu comparei, não comparei? Sim. E eu disse que um tem mais do que o outro, é o grau de superioridade. Aqui é de igualdade, eu não posso dizer que uma vai ser melhor que a outra. Invente alguma frase que as duas saiam como igual, certo? Aí vocês inventam, que pode ser que as duas têm cachecol, que as duas estão de touca, aí inventa nomes para os personagens. E de inferioridade na letra C é que um é menos do que o outro. Ou seja, fulano joga menos bola que cicrano. Entenderam? É bem facilzinho, não tem assim complicação. Esse assunto é bem legal. A gente vai vendo ao longo da unidade, tá bom? Prestem atenção, destaquem o joguinho do material de apoio, porque vocês vão aprendendo o grau superlativo, tá bom? Relembrando só mais uma vez. Grau comparativo divide em 3. Inferioridade, que é menos, usa sempre a palavra menos. Igualdade, os dois têm que ser a mesma coisa, não pode ser um melhor do que o outro. Superioridade, um vai ser mais do que o outro, vai ter mais do que o outro, né? Sempre comparando duas coisas. E o grau superlativo é para usar muito, é coisa de grandeza. Ou eu uso a palavra muito, extremamente na frente dos adjetivos, ou eu boto as terminações, íssimo, érrimo, tá bom? Então, tenha uma boa aula. Qualquer coisa, vocês falam comigo que tia resolve as dúvidas, tá bom? Chegamos ao final de mais uma aula, né? Graças a Deus. Entenderam? Qualquer dúvida, vocês falam com tia, como vocês já sabem. Um grande beijo para vocês e até amanhã.